Olá, bom dia. Hoje nós vamos refletir como prosseguir, como não se equivocar com as orientações de Deus. E para isso eu quero relembrar com você a passagem bíblica do livro de Atos, no capítulo 9, ao verso 18. É o texto da conversão de Paulo. Paulo é aquele apóstolo que inicialmente era judeu e, portanto, ele não reconhecia Jesus como o Messias. Ao contrário, ele buscava perseguir e até matar. Mas a vontade de Deus e a palavra de Deus anunciava a vinda de Jesus à Terra e o reconhecimento de que Jesus era o Messias, e é até hoje porque ele vive e está. E, nesse momento, Paulo persegue, e ele passa por aquele momento do martírio de Estevão, e ele decide ali pedir cartas de autorização para perseguir os cristãos. Ou seja, acabar com os cristãos como se fosse uma praga. E acabando com os líderes, acabando com os cristãos, ele achou que então acabaria com uma heresia chamada Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus mostrava que Deus estava enviando Jesus, e tudo que vem de Deus permanece. Portanto, ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo se dá conta de que naquela experiência era Deus falando com ele. Como é que aconteceu essa experiência? Um clarão muito grande, uma claridade muito grande, um resplendor o envolveu, e só ele via e percebia. E quem estava com ele ouvia uma grande voz. E ele, então, recebe a pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, então, diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor, ele disse: eu sou Jesus. Eu sou é o nome de Deus em hebraico. Ele disse: Deus é Jesus, na linguagem que Paulo podia entender. Ou seja, Jesus é Deus. Ou seja, você está equivocado, Paulo. Paulo, quem está perdendo é você, porque você está me perseguindo, você está perseguindo Deus. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões são ferros, como se fosse uma lança, com uma ponta aguda que toca os animais grandes, como bois, para carregar a carroça. Então, se ele empacar, se ele não andar, se ele for para um lugar diferente, ele é tocado, ele é ferido, ele é incomodado. E aí, sim, ele volta e toma a atitude correta. Mas ele pode também desistir de andar. Então, o aguilhão, ele incomoda. Quando a gente sente dor, a gente logo se levanta, se dispõe, a gente faz alguma coisa, né? É a mesma coisa. Muita gente hoje negou o Covid, disse que Covid era uma coisa simples e que ia passar rapidamente, e levou um susto, né? Quando o Covid se aproximou, passou pela sua vida, pela sua casa, pela gravidade do país, e agora sim, muita gente mudou de atitude. A gente vê até governantes tomando essa atitude, governantes de países lá na Europa. Então, como é interessante, a dor, ela tem uma função, ela também é educativa. E, nesse caso, era um princípio bíblico também, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz, lá no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 22, não toqueis nos meus ungidos, e aos profetas não façais mal. E Paulo, equivocadamente, estava atuando, estava indo contra a vida, porque Estevão foi morto e Paulo consentiu a morte de Estevão. Então, ele maltratou e ele zombou, porque ele desacreditava que os discípulos e os apóstolos estavam anunciando Jesus, que Jesus era o Messias. E a Bíblia diz, quando o zombado, o escarnecedor é castigado, lá no livro de Provérbios 21, diz, quando o sábio é instruído,
ele recebe conhecimento. E Paulo é um fariseu, fariseu de fariseus. Ele conhecia muito a Escritura e ele deveria ter percebido que Jesus é o Messias. Mas se ele é sábio, quando ele é corrigido, quando ele é instruído, ele aprende. E foi o que aconteceu. Imediatamente, Paulo responde assim: Senhor, o que queres que eu faça? Naquela circunstância, diante daquele clarão, daquela voz, ele foi interceptado na estrada com essa experiência sobrenatural e ele imediatamente, veja que a rapidez de associação de ideias, de atitude, que exemplo, quando a gente percebe que está equivocado, mesmo com a interpretação ou com a visão das coisas de Deus, a gente deve ter atitudes rápidas, porque levantar rápido é uma atitude de que Deus está conosco e nos dirigindo. Isso mostra que o nosso coração estava equivocado. E rapidamente, Deus, que é perdoador, nos perdoa e nos conduz pelo caminho certo. E foi o que Deus falou. Ele disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, o que é necessário fazer. Paulo precisava tomar providências. Ele era uma pessoa muito saída. Para perseguir, ele mesmo foi providenciar as cartas de autorização que lhe dessem esse direito. Então, Paulo tinha atitudes rápidas e sabia pelos seus pés onde deveria ir. Mas pelo caminho de Deus é diferente. É Deus quem dá as ordens, é Ele que capacita e Ele que nos leva. E não foi diferente. Agora, Paulo tinha que esperar. Ele tinha que tomar atitude, levantar, coisa que ele não conseguia nem fazer. As pessoas que estavam com ele o levaram pela mão. E o interessante é que Deus, ele vai se revelando não só naquele momento sobrenatural. Deus se revela em tudo na circunstância. Quando nós estamos dentro do projeto de Deus, todas as coisas fazem sentido. E Deus disse para ele: levanta-te, entra na cidade, que lá te será dito. E Paulo entrou. Ele entrou, foi para a casa de Judas. E naquela casa de Judas, ele ficou sem apetite, ele fez um jejum. Ele ficou sem vontade de comer e beber. Mas sem vontade de comer e beber é jejum. E ele jejuou por 3 dias. E jejuar é um excelente exercício espiritual para nós. Quando nós estamos precisando ser mais sensíveis à vontade de Deus, precisamos jejuar. É bom jejuar, porque a gente não se distrai nem com a comida. O nosso organismo não fica ocupado com sono, digerindo alguma coisa. Ele está ativo o tempo todo para todas as coisas. A nossa atenção foca exclusivamente em Deus, porque esse é o objeto e essa é a atitude de quem jejua, é estar aberto a Deus para que Ele fale. E Paulo fez isso, mas Paulo ficou na casa de Judas, hospedado, e o endereço da casa de Judas já falava, já era uma grande sinalização. Não é? Quando a gente vê as portas abertas no meio da dificuldade, é sinal que Deus está. E foi isso. Aí ele deveria ficar na rua chamada direita. Direita para um judeu quer dizer alguma coisa. Na nossa cultura, nem tanto, mas direita é a mão da bênção. É a possibilidade de bênção. Tudo vem da direita, a direita de Deus. Ali na morte de Estevão, Estevão viu Jesus à direita do Pai, à destra do Pai. Então, direita é um significado importante para judeu. E Paulo é judeu. Então, veja, Paulo está na rua direita, na rua da bênção, na casa de Judas, que significa abençoado, louvado, porque Judas e Judá têm a mesma origem na palavra. E agora ele tem uma visão. E nessa visão, Deus fala com ele, diz para ele: olha, um homem chamado Ananias virá orar por você. E ele, então, já está ouvindo a sua resposta. Paulo, que era tão apressado em interpretar, em deduzir, e Jesus não era o Messias e era uma afronta, agora ele tem que parar para refletir. Quantas vezes eu e você temos atitudes erradas diante da própria palavra de Deus, como Paulo teve,
porque não paramos para refletir. E a gente, então, prossegue com erros, precisando ser interceptados por aguilhões de Deus, por dores, por problemas. Então, Paulo, nessa hora que está orando, também Deus também visita Paulo. E Paulo é visitado e Ananias também é visitado. Ananias é uma pessoa da cidade que tem esse nome. E vejam, o nome dele, Ananias, significa gracioso. Ana, de graça, e Ias, de Deus. Deus é gracioso. Ananias. Então, Ananias precisava ir orar, porque o conjunto, orar, e um homem com esse nome, Deus é gracioso, veio orar por você. Olha que nome maravilhoso. Né? É como alguém diz assim, Maria da Ajuda veio te ajudar. Ou seja, a pessoa certa para te ajudar, né? Um nome faz a diferença. Então, Paulo está num ambiente em que ele busca Deus, a sua visão estava equivocada e literalmente foi afetada, mas Deus que sabe o que é equívoco, Deus que perdoa, Deus que ama, que não tem ira de nós a vida inteira, não nos castiga o tempo todo, porque Ele nos corrige. Se nós aceitarmos a sua correção, estaremos rapidamente abençoados. E até a sua correção é uma bênção na nossa vida. E foi o que aconteceu com Paulo. Ananias fica apavorado, porque ele sabe o que está acontecendo. Paulo, ele mata todo mundo, ele persegue todo mundo. E Ananias tem uma conversa com Deus, mas, Senhor, é Paulo mesmo? O Senhor sabe quem é ele? Né? A gente tem essa dificuldade, quando Deus nos pede coisas difíceis, a gente tende a achar e querer até acordar Deus para o assunto, mas ele é sabedor. E Deus diz, pode ir, Ananias, ele espera por você. E Ananias foi confiando. Como é importante o exemplo de Ananias. Ele confiou no que Deus disse a ele. A relação de intimidade com Deus faz isso. Faz a gente confiar até quando as orientações de Deus parecem um pouco absurdas. Mas se é Deus falando conosco, daí a gente precisa ter uma relação pessoal, não pautada em recados, em pessoas, mas pautada na pessoa de Deus. Ele é a fonte da nossa informação. Deus usa pessoas, mas nós precisamos amadurecer e ter uma relação direta. Então, Paulo está diretamente recebendo a orientação de Deus. Ananias, que é um homem abençoado de Deus, também está recebendo orientação. Ananias chega na rua direita, na casa de Judas, para orar por ele. Então, o Deus gracioso, o homem que tem esse nome, Deus gracioso, chega na rua da bênção, que é a rua direita, e vai à casa do abençoado louvado, ou seja, a casa de Judas. E lá ele encontra Saulo. E quando ele encontra Saulo, ele ora. E ao orar, a Bíblia diz que Saulo imediatamente passou a enxergar. E Paulo também recebeu poder do Espírito Santo de Deus, porque essa foi a missão que Deus deu para Ananias. Ore por ele, porque quero que ele seja um homem cheio do poder de Deus para executar uma tarefa, e a tarefa no meio dos gentios. Então, veja, o projeto de Deus era maravilhoso, o que parecia apenas uma ira, um castigo, né? Uma cegueira espiritual e uma cegueira física, o que parecia uma afronta pura e simplesmente, uma palavra de Deus, uma pergunta, Paulo, Paulo, por que me persegues? Muitas vezes a gente quer tomar esse momento de correção, a gente quer tomar os castigos por conta própria, como Paulo fez, e em nome da palavra de Deus. Mas nós devemos nos lembrar que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é fiel e justo para nos guardar e nos purificar. Ele é Senhor e ele faz a diferença na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe você e que você possa prosseguir sem equívocos na sua vida espiritual, porque Deus nos ama, ele nos corrige, mas ele sabe transformar a nossa vida de maldição em bênção. Esse é o nosso Deus, que nos convoca, que nos chama, assim como perdoou a Pedro na sua traição e o designou como líder da igreja primitiva, assim também Deus chama Paulo, corrige Paulo e faz dele um grande missionário. Missionário esse que propagou a palavra e chegou até nós hoje. Que você reflita, se hoje coisas ruins passarem pela sua vida, dores, lembre-se, reflita
abra a sua vida para Deus, deixe Deus fazer a revisão, porque Ele está falando com você. As circunstâncias te noticiam que Ele deseja que você prossiga com Ele. Deus abençoe você. Um excelente dia. Tchau.